Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, voltamos aí depois de um período aí de feriados prolongados, vamos dizer assim, organizações que nosso estado aqui do Piauí fez por conta de algumas antecipações de feriado. Tá? Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de linguagens aqui do canal Educação. E no nosso primeiro momento de contato da nossa noite da segunda-feira, a gente vai ter aí as informações sobre análise linguística. E o conteúdo está aí, ó, na nossa cartela, para a gente falar hoje sobre a função dos verbos nos textos argumentativos, tempos e modos verbais. Vamos trabalhar aí questões, muitas informações importantes sobre esse momento textual significativo. Os verbos, né? A função dos verbos nos textos gerais, não só os argumentativos, são muito importantes e significativos. Eles aparecem associados às questões relacionadas a vários tipos de flexão, podem identificar tempos relacionados ao presente, ao passado e ao futuro, podem condicionar certezas, incertezas, ordens, vão estar indicando as ações, as passividades e as ações reflexivas. Tem um universo de informações. Olha os objetivos da nossa aula. Conceituar e classificar os tempos e modos dentro de suas especificidades morfológicas, resolução de atividades com aplicação prática dos conteúdos advindos dos estudos dos tempos verbais, né? Reconhecer as formas verbais do presente, futuro do presente e futuro do pretérito, refletindo sobre seus usos em textos diversos. Reconhecer a função dos tempos verbais presentes no futuro do presente, futuro do pretérito, presente subjuntivo, em diversos textos. Além da nossa parte de conteúdo, vamos trabalhar também atividades para casa, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Vamos lá para a nossa primeira cartela, gente, ó. Flexões verbais, tá? Bom, quando a gente fala em verbo, a gente fala em um termo que representa uma ação relacionada a um sujeito, a um elemento que pratica ou que vai sofrer, ou que ao mesmo tempo vai praticar e sofrer uma ação verbal. As modalidades de flexões, elas dizem respeito às possibilidades de variação que nós vamos encontrar em relação ao verbo. As flexões podem ocorrer em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto, tá? Quando a gente fala em modo, a gente pode identificar as precisões, ou a precisão, a imprecisão, ou o ordenamento ou não das ações, tá? Então, o modo indicativo é quando a gente tem certeza, né, que as coisas vão estar acontecendo, ou no presente, ou no pretérito, ou no futuro. No caso dos modos, do modo subjuntivo, a gente vai acrescentar a essa ação a possibilidade de dúvida, de incertezas, que a ação aconteça, que ela tenha acontecido ou que ela possa acontecer. Há ainda o modo imperativo, que é aquele que indica as ações nos seus ordenamentos, tanto afirmativo como negativo. Nós também temos o modo infinitivo, que é aquele que trata do verbo na sua forma original. A gente ainda vai encontrar as mudanças relacionadas dentro de alguns modos, como as mudanças temporais, onde a gente tem o passado, nós temos que é chamado de pretérito, a gente tem o presente, onde acontecem as ações, e o pretérito, e o futuro. E aí a gente vai encontrar todas essas situações. Além disso, a gente sabe que os modos, que os verbos, estão diretamente relacionados às identificações das pessoas verbais, tá? Ou das pessoas do discurso. Entre a primeira, a segunda e a terceira, a gente sabe que existe também a possibilidade de representar elementos pluralizantes. Então, há sempre o singular e o plural, a primeira, a segunda, a terceira pessoa do discurso, onde a gente vai poder identificar esses elementos, tá? Devido a essa pluralidade de flexões que apresentam, os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente. Ah, professora, verbos
são difíceis? Não, não são difíceis, gente. Mas há uma necessidade de você tomar cuidado com relação a algumas ações que vocês vão precisar fazer, tá? Então a gente vai com calma, não precisa pressa, a gente vai estar utilizando o máximo possível de informações para que a gente possa trazer para vocês essa situação. Existem 3 modos verbais. Vamos para a flexão de modo, né? Começamos aí a flexão de modo. Existem 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? A gente vai poder observar que muitas vezes, vou até colocar aqui a nossa marca-texto, a gente já vai identificar os verbos, identificando também através desse conteúdo, né, algumas informações relacionadas a esse processo. Veja aqui nessa charge: assista a televisão, use computador, compre um telefone celular. Esses 3 balões, eles trazem verbos do modo imperativo, tá? Por quê? Porque as ações verbais estão diretamente relacionadas ao cumprimento delas de forma afirmativa. Como se a gente pudesse identificar aí, ó, essa referência a esse processo de construção, tá? Sua chamada está sendo encaminhada. Olha, veja que aqui está sendo encaminhada, tá? Temos uma locução verbal e estará sujeita à cobrança após o sinal. E um outro verbo, e a gente vai poder identificar aí as possibilidades de identificarmos uma ação precisa acontecendo e aquela que pode ou não pode acontecer dentro das possibilidades das locuções verbais, tá? Então, a charge como um todo, ela traz essa noção de modo, né? Os modos fazem com que nós tenhamos a certeza da ação, ou no presente, ou no pretérito, ou no futuro, as condições possíveis que indicam essa incerteza, essas possibilidades, que também estão relacionadas aos 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. E o imperativo no seu ordenamento direto e na sua desordem, ou seja, naquilo que a pessoa diz que não é para ser feito, tá? Então, a gente vai poder identificar esses elementos acontecendo dessas 3 maneiras, dessas 3 formas possíveis aí, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma charge em que a gente consegue visualizar essa aplicação, né, desse conceito de representação que aparece dentro dessa flexão de modo, tá? Então, é importante que a gente possa construir aí esses elementos a serem trazidos. O modo indicativo, vamos lá, gente, é aquele que utiliza-se para identificar a realidade. Os verbos conjugados no indicativo expressam ações de forma clara e precisa, sem as dúvidas ou os condicionamentos possíveis que nós vamos encontrar. Observe aí que a gente trouxe para vocês vários exemplos de aplicação de textos onde nós apresentamos características do modo indicativo, tá? Observe aí que a gente tem duas manchetes, né, retiradas de sites. Glória Pires brinca com a semelhança da filha e Júlia da Lávia, Ruth e Raquel. Veja bem, nós temos uma ação aqui, brinca, e o sujeito dessa ação pratica ela, né, que é, no caso, Glória Pires, essa representação de ação relacionada a esse termo, está identificando, né, de forma clara, precisa, sem nenhum questionamento, a ação do brincar, né? Então, Glória Pires brinca com a semelhança da filha e Júlia da Lávia, Ruth e Raquel. Aí, olha, no outro postzinho que a gente trouxe para vocês, tem aí uma manchete. Ex-Barça, Daniel Alves assiste ao clássico no meio da torcida do Real Madrid. Pronto. O jogador Daniel Alves foi assistir. Olha a ação aqui. Quando ele assiste dessa forma aqui, a gente vai poder, vou até apagar aqui, botar uma outra corzinha.
Pronto, aqui. Pronto. Assiste ao clássico. Então, gente, está precisa, está direta, não tem subterfúgios, não tem uma representação de uma ideia condicionada, não é um ordenamento, é apenas a ação na sua forma clara e precisa. Ações, inclusive, que identificam que são no tempo presente, no tempo em que se processa o discurso, tá? Ou se processa a ação. Então, a gente vai poder observar que o modo indicativo é para essa identificação com a realidade, para que a gente possa trazer nesses verbos conjugados, né, ações claras, precisas, que marquem aí esse universo de representação e façam com que nós tenhamos essa possibilidade de trazer esses recursos aí para dentro dessa informação, tá? Então, o modo indicativo, ele pode indicar a ação no presente, a ação no pretérito, a ação nos vários pretéritos que a gente vai encontrar e a ação também no futuro, nos vários futuros que nós vamos encontrar. E aí a gente vai poder observar que toda essa representação, ela sempre está pautada em torno de um elemento, que é o elemento da certeza, da clareza e da precisão. Eis o modo indicativo. Bom, vamos adiante. E o modo, os verbos em destaque estão no modo indicativo para expressar uma atitude verbal de certeza. Colocamos aqui para você essa informação. E o modo subjuntivo? Bom, vamos lá. O modo subjuntivo é usado para indicar possibilidade. Se os verbos conjugados no subjuntivo expressam ações de forma incerta e duvidosa. Olha essa música aí da Marisa Monte. Vamos sair das manchetes e vamos cantar um pouco, tá? Vamos lá, gente, ó. Eu só quero que você saiba que eu estou pensando em você, agora e sempre mais. Eu só quero que você ouça a canção que eu fiz para te dizer, que te adoro cada vez mais. Eu quero e que eu te quero sempre em paz. Marisa Monte, mora lá. Eu só quero que você saiba. Observe aí que a gente já está aqui identificando alguns elementos, né? Saiba. Saiba aqui, deixa eu colocar aqui a canetinha roxa. Saiba que você ouça. Deixa eu colocar aqui. Que você ouça, que você saiba. Olha, veja bem que quando você constrói, né? Uma coisa é você saber, eu sei. Outra coisa é que, né, você saiba, ele sabe. Veja, olha, o você e o ele são compatíveis, que são as referências à terceira pessoa, né? Então, quando você sabe, você tem a certeza. Que você saiba, o saiba já é uma construção de dúvida, né? Que você ouça, né? Se você tiver essa certeza, você ouve, né? Veja como é diferente. Ouve de ouça, tá? Então, o verbo no subjuntivo, ele não é aí categoricamente esclarecedor da ação, porque você tende a entender esta ação como possível, né? De forma incerta e duvidosa, você não tem aí essa pretensão de ter esse elemento tão diferenciado. E aí a gente vai poder identificar esse elemento que vai aparecer de forma incerta, tá? Então, a gente vai poder analisar essa conjuntura acontecendo dessa forma, a construir essa incerteza e essa dúvida. Então, os verbos em destaque estão no modo subjuntivo para expressar uma atitude verbal de incerteza, tá? E aí a gente vai poder observar que isso vai construir um processo comunicativo com esse tipo de finalidade, com esse tipo de situação.
Bom, vamos para o próximo modo verbal, gente. Ó, o modo verbal que nós vamos estudar agora é o imperativo. Bom, a gente já viu a certeza, nós já vimos a dúvida, vamos agora para a ordem. O ordenamento que aparece aí, vamos dizer, são muito necessários para que a gente possa entender alguns aspectos importantes, tá? O imperativo é usado para indicar a ordem. Os verbos conjugados no imperativo expressam ordens, pedidos, exortações e conselhos. Aparece aonde, professora, com muita frequência? Em textos instrutivos, em textos publicitários, em textos em que o interlocutor precise claramente exaltar a figura, por exemplo, do seu destinatário, da pessoa com quem ele conversa. E a ação estaria focada em despertar aquela pessoa ou aquelas pessoas com quem ele fala e de quem ele fala através desse processo de construção. Observe aí essa publicidade, esse cartaz publicitário de um produto água mineral, envasado sob diversas formas. Ele diz: aproveite a lei seca e comemore bebendo todas com seu pai. Pronto. Veja que aqui a gente tem alguns exemplos importantes, né, de ações que aparecem no imperativo. Aproveite. A ordem é você aproveitar, tá? E aí você aproveita como, gente? Comemore, outra ação, tá? Então, aproveitar e comemorar, nessa forma como eles estão aí empregados, dentro desse cartaz, eles são verbos imperativos. Por que, professora? Por que que eles são verbos imperativos? Porque eles estariam condicionados a expressar uma atitude verbal de imposição na ação a ser praticada. Então, uma coisa é a clareza, outra coisa é a dúvida e a outra a imposição. Quando você providencia essa ideia de imposição à ação, ele está considerando a pessoa do discurso que vai ser sugestionada àquela ordem, aquele pedido, aquela exortação, aquele conselho. E para isso é preciso que você entenda aí esse processo de construção, tá? Então vamos lá, olha, são 3 modos. Nós já vimos aqui 3 tipos de textos diferentes, manchetes, né? E aí a gente vai poder observar que, como o assunto é aplicação em textos gerais e especificadamente textos dissertativos, nós tendemos a entender que alguns desses formatos, eles coincidentemente vão aparecer com mais frequência em alguns gêneros. Então, por exemplo, no gênero jornalístico, em que as pessoas precisam se comunicar de forma clara, de forma direta, utilizando o referente, que é o assunto, a chegar ao seu interlocutor de forma mais ágil, de forma mais correta, não tem tempo melhor para você utilizar do que o tempo do indicativo, né? Quando você constrói, por exemplo, poesias, né, faz referências a textos literários ou artísticos, aí você pode criar essa linha de subinterpretação, que no subjuntivo é essa incerteza, essa possibilidade desse aspecto dúbio, né? Ou seja, dessas duplas interpretações que você pode fazer a respeito do texto, tá? E aí a gente vai poder analisar essa frequência. No caso do imperativo, aí a gente já sabe, textos como receitas de bolo, mata 2 claras em neve, bata. Veja como a ação é imediata. Não misture todos os ingredientes de uma só vez. Então, veja que você tem uma ação imperativa, mas no sentido da negação. Então, o modo imperativo ele vai participar dessas representações de forma a impor a ação, a prática dela dentro daqueles contextos, tá?
Então, aproveite a lei seca e comemore bebendo todas com seu pai. Todas o quê? A afirmativa, ou melhor, a imagem dos água, viu, gente? Tem de todo tipo de água, de 5, 20, 5, 10, 2, aí garrafinha pequena, até copinho aí tem para você beber todas as águas com seu pai, tá? Bom, vamos começar a nossa atividade para a gente poder aqui identificar os aspectos importantes, fazer nossos alunos lá de São João da Varjota, Campo Largo, São Pedro, que estão na rede interna aqui acompanhando as nossas aulas pelo canal, tá? Para se movimentarem. Aos professores presenciais desses elementos aí, eu peço sempre a colaboração para que vocês municiem aí o chat com as respostas dos alunos. Coloque uns nomes, a gente fala aqui na medida do contato que a gente vai fazer. E aos alunos que possam estar acompanhando também ao vivo pelo YouTube, o chat está sendo sempre monitorado pelo nosso colaborador Santiago Portela, tá? Então, vamos lá, gente, para a gente poder aqui trabalhar com essas informações todas, tá? Olha, atividade, vamos lá deixar você um pouquinho à vontade, uns minutinhos para você refletir, os alunos se movimentando, o professor digitando aqui no nosso campo de representação interna e a gente fazendo essa aula chegar de uma forma bem especial aos nossos alunos da SEDUC, tá? Então, vamos lá. Tem aí uma atividade, vou pedir aqui a nossa diretora de imagem 3 minutinhos para que a gente possa fazer aí o esquenta dessa primeira atividade. 3 minutinhos para os alunos.
Ok. Vejamos aí que a gente está identificando nesse momento aí alguns elementos importantes, elementos que vão fazer parte aí de um processo de identificação do tempo, que é o imperativo. Veja o filme quando puder. Veja, venha no meu aniversário. Faça Faça a tarefa agora. Bom, o imperativo, a gente já viu, é um modo verbal em que a gente pode identificar um ordenamento, mas também pode identificar um pedido e até mesmo aí a elaboração de um convite, tá? Para que a gente possa trazer para vocês informações importantes a serem trazidas aí, tá? Então, a gente vai poder analisar esses elementos aí. Bom, com relação a esse processo, eu quero que você identifique qual é a ação que identifica um pedido, qual é o verbo que pode ser relacionado a uma ordem e qual é o verbo que pode ser que indique um convite, né? E aí, ó, você vai poder identificar todos esses elementos aqui. Veja o filme, o verbo que indica um pedido, gente, né? O verbo que indica um pedido, ó, gente, veja o filme quando é, né? A ordem poderia ser essa da última alternativa aqui. Faça a tarefa agora. E o que identifica a circunstância de convite? Venha no meu aniversário. Então, a gente vai poder identificar esses elementos que vão aparecer e vão estar sendo condicionados aí a esses três momentos, a essas três possibilidades de aplicação em relação ao nosso imperativo, tá bom? Então, veja, seria um pedido dentro do contexto enunciativo que a gente vai poder identificar, né? Nós vamos trazer aí a possibilidade de nós fazermos uma ordem com o faça, a tarefa agora, e o convite venha no meu aniversário, seria a última parte aí nesse momento, tá? O modo verbal que expressa incerteza, dúvida, probabilidade, convites, pedidos, solicitações. Acabamos de falar dele, né? Vamos só trazer mais essa questão para reforçar aqui. O modo verbal que indica, ou melhor, falamos dele ainda não, né? Acabamos de falar foi o contrário, falamos foi da ordem, do pedido, da solicitação, que é o tempo imperativo. Aquele que indica incerteza, dúvida, probabilidade, é aquele que a gente viu na nossa segunda a observação de tempos de modos nominais, né? Ou de modo verbal, que é aí o subjuntivo, tá? Então, o imperativo é aquele que indica a ordem, né? O indicativo é aquele que indica a certeza, a clareza, a objetividade. E o subjuntivo é quando a gente tem todas essas imprecisões marcando os enunciados em que os verbos vão estar aparecendo. Alternativa correta, letra C. Vamos lá. Pronto. Vou pedir aqui 2 minutinhos para que você possa se organizar em torno aí da terceira questão. 2 minutinhos para a terceira questão.
Ok, gente, vamos identificar aqui algo muito importante, tá? Vamos lá. Lave as mãos, use máscaras, fique em casa. Olha os verbos que aparecem em destaque. Lave, use, fique. Qual é o modo verbal desses três verbos aí, gente? O que é que a gente pode dizer a respeito aí dentro desses três enunciados? Olha, lavar, usar e ficar, da forma como eles foram conjugados, da forma como eles foram trabalhados dentro dos enunciados, eles indicam ações de imposição, né? Ou seja, lavar as mãos, usar máscaras, ficar em casa, da forma como eles estão empregados dentro dos enunciados, a imposição, o ordenamento, a disposição de se fazer aquilo que eles representam é a melhor compreensão que a gente pode ter, porque nesse exato momento a gente tem a aplicação do modo imperativo, tá? A gente vai poder identificar aí, ó, esses conceitos de relação a essa possibilidade. Gostaria que o Arthur e o Gustavo estudassem mais. O modo do verbo em destaque é 2 minutinhos para você pensar aí também nas nossas salas do canal Educação. Vamos lá, gente. Ó, gostaria que Arthur e Gustavo estudassem mais, né? Estudassem. Dentro do contexto em que a gente vai construir essa oração, em que essa oração foi construída, o verbo, da forma que ele foi expresso, indica uma situação de certeza, indica uma situação de dúvida, ou indica uma situação. De dúvida não, a letra B é de ordem, né? O imperativo, ou indica uma situação de dúvida, de que a ação pode ou tem uma probabilidade de não ocorrer, por exemplo. Então, gostaria que Arthur e Gustavo estudassem, né? O estudassem faz com que você imagine aí uma condição que pode representar uma dúvida. Estudar é a certeza. Estudassem é a incerteza. E aí a gente vai poder observar que há um processo de distanciamento entre essas duas possibilidades, tá? Então, a gente vai poder observar que nesse trecho aí,
a gente vai poder analisar a aplicação do tempo ou do modo subjuntivo, né? O verbo foi flexionado exatamente para causar esse efeito de trazer aí essa probabilidade, essa incerteza, essa não clareza da ação do estudo, né? No caso aí, relacionado aos dois personagens, a quem a ação, os dois elementos a quem a ação está organizada, tá? Então, a gente tem aí, ó, essa situação do subjuntivo. Lucas e Pedro são ótimos alunos, né? Vejamos aí, gente, ó. Lucas e Pedro são dois elementos que estão sendo trabalhados através de uma única ação verbal, né? O verbo ser, né? Nesse caso, a construção do são induz que tipo de entendimento? Que aquilo que seria a sua qualidade estaria sendo executada ou relacionada a eles de forma clara, precisa, sem nenhum tipo de equívoco, né? Ou que, no caso, essa ação, esse contexto enunciativo, estaria trazendo dúvidas em relação àquilo que seria a aplicação dessas qualidades aos dois elementos trabalhados aí, gerando um contexto de dúvida, gerando um contexto de incerteza. Bom, a terceira opção é a identificação do modo imperativo. O são corrobora, trabalha ou configura a ideia de que no texto nós estaríamos condicionando essa ação a um elemento impositivo, a um elemento de orientação, de ordenamento, de resolução, de elemento que pode ser trazido de forma impositiva. Então, a gente vai observar que nesse exato contexto enunciativo, o são aí, ó, representaria uma ação clara, aquilo que seria a ligação clara, sem nenhuma dúvida, daquilo que é a qualidade dos representantes daquela ação, daqueles que vão estar acionando aquela ação dentro das suas possibilidades. Então, não é a letra A, imperativo, não é a letra B, subjuntivo, mas é a letra C, que indica aí esse caráter indicativo, né? Dentro dessa possibilidade de trazermos para dentro do texto algo bem claro, algo que mostra essa relação de atribuições que podem acontecer entre esses dois elementos, tá? Então, a gente vai poder analisar aí essa construção. Bom, aí aqui, deixa eu ver aqui. A gente vai começar, que a gente já está terminando nossa primeira aula, a nossa segunda aula falando da flexão de tempo. Aí a flexão de tempo ela é mais abrangente. Por quê, professora? Porque a gente vai identificar os tempos dentro de cada um dos modos. Então, tanto é que a flexão de modo e tempo, elas são juntas dentro daquele processo de formação de morfemas, ou seja, daquelas pequenas unidades que a língua vai oferecer dentro das palavras, que a caracterizam, tá? Então, a flexão de tempo, ela vai depender muito dos modos. Nós vamos ter, por exemplo, um modo indicativo com todas essas flexões de tempo. O tempo, por exemplo, o pretérito, ele por si só, ele pode ser construído de três possibilidades. Da possibilidade concluída, da possibilidade da inconclusão e da possibilidade da ação, vamos dizer assim, mais ampla, né? O futuro pode ser um futuro próximo ou um futuro bem, bem distante, tá? Mas ele precisa ter essa noção. Então, a gente vai poder analisar a partir do nosso próximo momento, só a gente chegar aqui ao final da nossa aula e depois aí a gente faz aquele intervalinho para a gente poder organizar aqui as cartelas de conteúdo. Nós vamos poder agora passar para a segunda fase da flexão, do conhecimento das flexões verbais, né? Nós já vimos aqui as flexões relacionadas ao modo, vamos trabalhar agora a flexão ao tempo. O modo indicativo, por exemplo, ele tem todas essas flexões: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito,
pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. O modo subjuntivo vão ser só 3, né? Nós vamos ter o tempo presente, o tempo pretérito e o tempo futuro, né? Na flexão, nos outros modos, no imperativo e no afirmativo, no imperativo e no infinitivo, a gente não vai ter tempo verbal, né? Porque a gente vai estar identificando a ação no ocorrendo, né? Ou seja, no tempo presente, diferenciando apenas em relação àquilo que seria ou os elementos do discurso ou aquilo que seria ordenamento positivo ou negativo, que é o imperativo negativo. Então, a gente não vai ter tempo verbal. Mas agora a gente vai sim ao nosso intervalo. Nós vamos voltar em 3 minutinhos para que a gente possa dar continuidade aos estudos relacionados à flexão de tempo, para que a gente possa trazer para vocês essas informações. 3 minutinhos apenas.